E aí pessoal, Rafael aqui. Hoje eu vou falar sobre o TDAH, né? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Para quem tem alguma dúvida aí, se o filho tem ou se você mesmo tem, sim, no caso, esse transtorno, você, em maioria dos casos, é genético, né? 75, 76% dos casos já é de ordem genética, né? Vem dos pais ou dos avós. Que é a falta ou a baixa quantidade dos neurotransmissores noradrenalina, né? Que no caso, esse neurotransmissor ele é da parte da hiperatividade e impulsividade, né? Então, quanto menos você tem, mais hiperativo e impulsivo você é, mais estressado, né? E da dopamina também, que é outro neurotransmissor que no caso ele cuida da parte de memorização, é, a atenção, né, e o foco. No caso, quem tem o TDA, né, o déficit de atenção, a pessoa não consegue muito manter o foco por muito tempo, que nem na escola. Mesmo que você tente olhar para o professor, tentar assimilar o que ele está ensinando, você não consegue. Você está vendo aquilo, só que ao mesmo tempo você não está conseguindo reter aquela informação da aula. Ou que nem muita gente tem dificuldade até mesmo para dirigir ou qualquer coisa do tipo, por não conseguir manter o foco naquilo. Então, muitas vezes aquilo não fica na memória da pessoa, nem a curto, médio, muito menos longo prazo. Por mais que a pessoa tente memorizar aquilo, prestar atenção, o foco dela não consegue ficar parado naquilo. Que nem na escola. Eu lembrava na época, eu tentava prestar atenção, mas desculpa, gente, qualquer coisa tirava a minha atenção. Uma mosca passando, alguém batendo um lápis na carteira, qualquer barulho já desviava a minha atenção. Por mais que eu tentasse prestar atenção no professor, era bem difícil. Já o olhar e até a audição, assim, o pensamento já mudava para aquilo. Você está tentando manter o foco em alguma coisa, mas a sua mente começa a pensar em outra coisa, em outra coisa que você tem que fazer depois, alguma coisa nada a ver com o que você tem que fazer ou o que está em questão. Então, assim, muita gente fala que você tem que fazer terapia, tal, essas coisas, mas terapia só no caso para criança, para conseguir diminuir a impulsividade, a hiperatividade e colocar a criança mais sociável, né? Deixar ela mais sociável para entrar num grupo e tal, para manter o controle dessa criança quando estiver em um grupo, né? Ou na casa de um amigo, enfim. No caso, no adulto, até mesmo na criança, o remédio é muito importante. Com o remédio, a Ritalina, a Venvance ou Concentra, eles vão ajudar a criança a manter um foco e saber organizar a sua mente mais para se focar em seus objetivos e seu aprendizado. Desde pequeno eu percebi que eu tinha assim, alguma coisa de diferente, porque as minhas notas na escola eram muito ruins, assim. Eu tirava 4, 3, 2, por mais que eu estudasse, eu não conseguia reter aquela informação do livro ou das aulas na minha memória. Eu já cheguei a ler 4, 5 vezes um capítulo inteiro de um livro de história sobre a Segunda Guerra, chegou na hora da prova, eu tirei 2, 3 porque eu não conseguia reter nenhuma informação, enquanto os meus amigos iam uma vez
Eu passava rápido o olho e já conseguia tirar 8, 9, 10, 7 na prova. Aí agora, infelizmente, eu fui descobrir isso com 30 anos, mas ainda bem que nessa questão a internet ajuda muito. Eu fiquei vendo vídeos no YouTube, pesquisei na internet, não, né, e percebi que era um transtorno. E assim, a família sempre falava que era falta de atenção, falta de interesse, falta de estudar. Mas nessa questão, eu acredito que pelo menos 90 a 95% das famílias são ignorantes quanto a isso, né? Para eles é tudo sempre mais simples, né, do que é. Aí eu decidi, eu tava vendo que isso estava atrapalhando muito a minha vida no trabalho, né? Como eu atendo direto público, muitas vezes eu tenho que pegar uma roupa, um produto para uma cliente e eu acabo esquecendo como que é o modelo, a estampa, né, a cor. Aí eu tenho que pegar um modelo ou perguntar de novo para a cliente para lembrar qual é. E eu percebi que ultimamente eu andava muito esquecido. Que nem eu ia assistir um filme. Um dos sintomas do TDAH, você vai assistir um filme, você para no meio do filme, no começo, começa a fazer alguma outra coisa, né? Assistir um outro vídeo, ler alguma coisa, mexer no celular. Aí passa o vídeo, depois você volta e você não conseguiu lembrar o que tinha acontecido no começo do filme. Você fica postergando as coisas, adiando, e no fim acaba deixando o que tinha de importante para fazer, ou o que tinha que manter ali concentrado no começo e começa a não reter aquela informação que deveria ter retido no cérebro, né? Na sua memória. Então eu resolvi ir num psiquiatra, né? No caso eu aconselho a vocês irem neurologista ou psiquiatra, né? Que sinceramente, pelo que eu ouvi várias pessoas que atendem no assunto, até psicólogo falando, se você é psicanalista, psicólogo, essas coisas, eles vão vir com história de fazer terapia. Como eu disse, a terapia é mais para criança. Se você é adulto e quer tratar isso, vai num psiquiatra ou neurologista, que são, sem dúvida, os melhores que vão diagnosticar isso. Eles vão fazer algumas perguntas, como foi o seu passado, a sua vida acadêmica, a sua vida social. Vão perguntar essa questão do vídeo também, do esquecimento, e entre outras perguntas também, para poder ter um diagnóstico mais preciso, né? No caso, eu marquei a psiquiatra faz 5 dias, né? Ela fez essas questões para mim. Eu falei para ela que eu andava bem esquecido, distraído. Até para dirigir tinha hora que eu quase que meio que batia, assim. Qualquer coisa já desviava a minha atenção. E ela receitou para mim a Ritalina de 10 miligramas. Hoje é a quinta pílula que eu tomei, né? O quinto dia de Ritalina. E assim, no primeiro dia demorou cerca de 50 para 60 minutos para começar o efeito. E assim, no primeiro dia você percebe muita diferença. Que nem eu tava em casa, eu escutava o barulho do vento, né? Estava ventando meio forte, passarinho cantando, qualquer barulho assim já desviava a minha atenção, sabe? Me deixava desfocado do que era realmente importante. E quando o efeito da Ritalina começou, 55 minutos em média mais ou menos depois que eu tomei no primeiro dia, eu percebi que os 2 primeiros efeitos positivos, no caso, teve alguns efeitos colaterais, mas foi coisa bem leve, assim, o que já era esperado, né? Os efeitos que foram excelentes, no caso, que ajudaram, foi na concentração, no foco. Para vocês terem ideia, eu vou usar uma comparação meio ignorante, mas vocês vão entender, assim, no que eu quero dizer. No foco na questão da visão, geralmente quem tem TDAH, podemos dizer que tem um campo de visão, entre aspas, maior, né?
que é qualquer coisa que acontece ali mesmo do lado do olho, que você quase não enxerga direito, não está no seu foco, já te distrai, né? Tira aquela sua atenção. No caso, na hora que a Ritalina começou a fazer efeito, é como se eu tivesse... Pra quem conhece o 007, sabe, naquela entrada do filme, na introdução, parece o 007 numa mira, né? A tela começa a fechar e vira uma mira. Era basicamente aquilo, o seu foco ficava ali no meio da sua visão, bem no que você queria ver, o que era necessário, né, para você focar. E outro efeito que teve foram 3 efeitos, né? O segundo efeito foi na questão da minha audição. Aqueles barulhos que nem eu falava do vento, passarinho cantando, essas coisas, foi abafado. Para vocês terem ideia, o efeito é como se você colocasse um fone de ouvido tapando as 2 orelhas. Aquele fone de ouvido over the ear, né? Seria o fone de ouvido normal que tem de arco, né? Que você coloca na cabeça e tapa as 2 orelhas inteiras. Aí ele abafou a minha audição, mas não assim a ponto de atrapalhar. Na verdade, deu um silêncio, assim, digamos que deu uma paz, assim, um silêncio que nada conseguia tirar, assim, minha atenção. E o terceiro efeito foi, assim, que nem uma pessoa que tem TDA, ela está constantemente pensando, né? Então podemos dizer que a mente dela é barulhenta, toda hora tem um pensamento aí, entre aspas, aquela voz da consciência, né? Então, naquele tempo ali, minha mente ficou uma paz, sabe? Um sossego, um silêncio, assim. Eu conseguia raciocinar melhor, pensar no que tinha que pensar ali e me concentrar no que tinha que ser concentrado, né? Agora, os efeitos colaterais foram os 3 que já eram esperados, né? 3, 4, na verdade. Geralmente na bula fala que causa aumento de pressão arterial, aumento dos batimentos cardíacos, dor de cabeça, boca seca e tira o sono, né? No meu caso, tirou o sono, sim. Eu tomei de manhã, né? Por volta das 15 para as 8, mais ou menos, 10 para as 8 da manhã. O efeito começou lá por volta de 15 para as 9, 10 para as 9. Pessoal, tem hora que eu dou uma paradinha para prestar atenção aqui, que tinha carro atrás aqui. Que mais? Dor de cabeça nos 20 primeiros minutos, deu uma dor bem leve de cabeça, né? Assim que estava começando o efeito. A boca seca deu mais ou menos por umas 4 horas e meia, 4 horas mais ou menos, enquanto estava durando assim, o efeito do remédio. E na questão da pressão arterial, eu medi, né? Eu baixei um aplicativo que mede a pressão. Ele não chega a ser, digamos, 100% confiável, mas pelo menos 90% dá para ter uma certeza, né? Batimento cardíaco subiu cerca de 10, 11 batimentos, mais ou menos, o que não é nada demais assim. E na questão de efeito colateral, que eu pude perceber só isso. E teve também que eu me sinto, durante o efeito, mais ou menos umas 4 para 6 horas, assim, um pouco depois que passou o efeito, eu senti também que a minha memória estava melhor, estava conseguindo memorizar um pouco melhor as coisas, estava conseguindo prestar mais atenção. E assim, eu percebi também
depois de mais ou menos, deixa eu ver, foi umas 7 da noite mais ou menos. O efeito geralmente dizem que dura entre 2 horas, 2 horas e meia, 4 horas, né? No meu caso, aquela questão do abafamento da audição e do foco, da concentração, durou mais ou menos umas 2 horas, 2 horas e 15 minutos. Eu confesso que eu esperaria que ele ia durar umas 3 horas e meia, 3 horas, mais ou menos pelo que o pessoal fala. Mas eu vi muita gente falando, a maioria dura 2 horas, 2 horas e meia mesmo, o efeito do remédio em média. Então não é... era de se esperar, assim dizendo. Depois, voltando no assunto lá das 7, 8 da noite que eu saí do apartamento para fazer algumas coisas, né? Eu percebi que no terceiro dia do remédio, né? Foi, se não me engano, na quinta-feira. A minha memória... Quinta não, sexta, desculpa. A minha memória estava melhor, mesmo fora da vida útil do remédio, né? Assim dizendo. Geralmente, quando eu saio do apartamento para jogar o lixo, né? Levar o lixo para fora, fazer alguma outra coisa, geralmente eu tenho mania desde criança ficar meio que olhando pro chão, né? Ficar me distraindo olhando pro chão, essas coisas. E quando eu vejo alguma coisa eu não retenho aquela informação. Já no caso desse dia e nesse horário, eu percebi que, assim, tudo que eu tinha feito, desde a hora que eu saí do apartamento, até a lixeira, até a hora que eu voltei, que é o condomínio meio grande, né? Eu percebi que eu mantinha o meu foco, a minha cabeça bem erguida, olhando diretamente para frente e mantendo a atenção. E eu consegui memorizar, sem brincadeira, literalmente tudo do que eu fiz, da hora que eu saí do apartamento até a hora que eu joguei lixo e depois que eu voltei. Eu lembrei de todas essas pessoas que eu vi, do que eu vi, o que eu fiz, tudo, cada passo. O que nunca tinha acontecido. E assim, quanto ao efeito do segundo até o quinto dia, que foi hoje, eu tomei a Ritalina faz mais ou menos meia hora. Eu saí às 11 horas de casa, agora são 11h31. O efeito deve começar daqui a uns 20, 30 minutos no máximo. Eu percebi a partir do segundo dia até o quarto dia que, assim, aquele efeito de abafamento da orelha, né, da audição, o foco, a concentração, a memorização, não estava como no primeiro dia que eu tomei. Talvez porque o meu cérebro está se acostumando com o efeito do remédio, o meu corpo. Porque geralmente os psiquiatras e neurologistas falam que assim, o efeito do remédio começa a ser bem perceptível a partir de 30 dias de uso contínuo. E agora eu tô começando a sentir um pouco de boca seca, mas o efeito do remédio assim na questão neurológica, né, na minha cabeça ainda não está começando a surtir efeito. Eu comecei a sentir a partir do segundo ou terceiro dia que aquele efeito não estava tão potente. Assim, eu percebi a minha capacidade de memorização e concentração, manter o foco, estava bem melhor. Até a minha audição, geralmente lá na loja onde eu trabalho, eu fico bem do lado do gabinete do computador, o cooler dele, né, a ventoinha fica fazendo barulho irritante. Eu percebi que esses dias aquele barulho não estava chamando muita minha atenção, não estava me desconcentrando tanto assim. E assim, minha memória está bem melhor do que o usual, né, antes de começar a tomar o remédio. Mesmo fora da vida útil do remédio, 4, 5, 6 horas depois, eu percebi que eu estava um pouco melhor, assim, pelo menos até umas 7, 8 da noite, eu fico menos esquecido do que o normal, consigo reter mais a memória, que nem para dirigir agora.
eu tô um pouco melhor, mais concentrado. Porque antes eu quase bati algumas vezes, porque em vez de prestar atenção nos pontos principais, eu vi alguma coisa que lá me distraía, sabe? Que nem agora tem um cachorro aqui com um cara, um Golden Retriever novo. Geralmente eu olhava, perdia a concentração, ficava meio que olhando, eu via alguma coisa assim, eu ficava meio desligado olhando aquilo. Então tirava minha atenção dos carros, dos retrovisores, tudo, eu ficava muito distraído, né? Eu quase bati algumas vezes, né? E agora eu percebo que eu tô mais, digamos, vivo aqui, né? Eu tô dirigindo, mas eu tô conseguindo prestar atenção em tudo que acontece. E assim, mesmo com os vidros fechados, com o ar-condicionado ligado aqui, bem abafado, não. Eu tinha antes aquela ideia de ficar muito tentando ouvir o que tinha fora. Agora já tá mais diferente, eu tô mais dependendo mais dos meus olhos do que da audição, que nem antes. Agora que eu posso falar para vocês, o efeito do remédio é muito positivo. No caso da Ritalina 10 mg, eu não sei se eu vou ter que aumentar a dose ou não, mas isso daí eu vou voltar na psiquiatra nessa sexta-feira, agora é dia 30. Aí eu vou conversar com ela sobre os efeitos, tudo para ver se ela vai indicar o aumento da dose ou não. É possível que aumente para 20, 30 miligramas, mas eu acredito que não, né? Pode ser que eu tome por mais, digamos, 2, 3 comprimidos por dia, né? Como ela queria ver como que o meu corpo iria reagir, né? Efeito colateral, se o remédio ia fazer efeito, então ela começou com 10 miligramas, né? Que é o remédio mais fraco. E agora no retorno da sexta-feira, vamos ver o que ela vai indicar, se aumenta a dose, continua nos 10 miligramas, só que toma 2 ou 3 comprimidos por dia. E o que faz daqui pra frente. Como essa foi a primeira semana, né, os 5 primeiros dias, eu queria deixar o relato aqui de uso contínuo por 5 dias da Ritalina de 10 miligramas, uma vez ao dia, no período da manhã. Agora vamos ver o que vai dar nos próximos dias, né? Mas eu fiz esse vídeo mais no intuito de ajudar, assim, quem tem o TDA ou quem acredita que tem, né? Porque eu vi muita gente fazendo vídeo para ajudando os outros, então eu resolvi, assim, dar o meu relato de como foi o meu passado, porque, assim, eu perdi basicamente 30 anos da minha vida, entende? Eu deixei de aprender muita coisa na escola por causa desse transtorno e deixei de aprender muita coisa, assim, no cotidiano, né? Na minha vida social, tal, por não gostar muito de sair, ser meio retraído, introspectivo, né, no caso também. Então, meio antissocial, assim, digamos, né, não muito socializável. Quando eu era criança eu era mais, mas na época que eu comecei a faculdade eu comecei a ficar mais isolado, mais retraído. O que não é bom, né? Então, assim, você que é pai, tem um filho com essas características, eu aconselho a procurar uma ajuda, conversar com seu filho para ver o que ele fala que acontece na escola, ou se você percebe que está afetando sua vida acadêmica ou no seu trabalho, aconselho, vai atrás. Tem muitos pais ou pessoas que têm medo de usar remédio, mas assim, não causa dependência, pelo menos se você for pela prescrição médica, né? Com a cabeça no lugar centrado, não vai causar dependência do remédio. Efeito colateral, como cada um tem um organismo, um cérebro, um corpo, vai ter efeito colateral, independente. Tem gente que fala que não sente ou que sente pouco, tem gente que fala que sente outros efeitos.
Mas assim, a sua qualidade de vida social, psicológica, familiar, vai melhorar muito, entende? Não tenha medo, pode ir sem medo. Se der algum efeito colateral, o máximo que vai ser esses que eu reportei ou alguma outra coisa assim, nada demais, entende? Agora, a melhora que você vai ter vai ser absurda. Absurda pra melhor. Então é aquele negócio. Minha família sempre teve medo. Eu não gostaria de usar o termo ignorância, mas sempre foi ignorante. Digamos, uma família com pensamento retrógrado, né? Para eles era tudo distração, falta de interesse, não querer se focar nos estudos, não querer aprender, assim. Que nem eu não vou falar que eu sempre fui esperto, mas assim, eu sempre fui bem em determinadas coisas. Que nem o exame teórico e prático de autoescola, para mim não teve dificuldade alguma, passei tranquilo, sem perder nenhum ponto, nada. Diferente das pessoas que não tinham o transtorno de déficit de atenção ou qualquer outra coisa, que eu via todo mundo reprovava em exame teórico, psicotécnico, prático principalmente, né? E assim, se o seu filho você tira nota mal na escola ou anda esquecido, distraído com qualquer coisa, ou se já tem gente na família, pai, avô, seja irmão, tio, o que for, que tenha, seja assim, distraído, não consegue manter o foco. Desculpa, gente. O vídeo tá meio longo, mas eu gosto de explicar assim, tintim por tintim, bem detalhado, assim, pra tirar dúvida, né? Se você tem alguém na família que é assim ou você é assim, procura uma ajuda. Assim, eu não aconselho ir em psicólogo. Se for uma criança, sei lá, hiperativa, meio impulsiva, vai num psicólogo para ver o que está acontecendo. Muitas vezes passou por algum trauma, criança, alguma coisa do tipo, sofreu algum bullying na escola, coisa do tipo. Eu aconselho aí num psicólogo, conversa com a criança, tudo. Eu não quero dar uma de médico aqui, mas assim, pela ignorância dos pais ou da própria família, você tem que ter ideia que seu filho ou você perdeu uma vida acadêmica, social ou até do trabalho por causa de um transtorno que tinham medo de tratar ou tinha ignorância de não aceitar isso, de não querer ver que era um problema que você tinha. Então eu aconselho assim, se não quiser, se tiver medo de ir num psiquiatra, vergonha, ou num neurologista, que seja um psicólogo, sei lá, mas procure a ajuda de um profissional, entende? Não vai tomando qualquer remédio, que nem eu vejo gente na internet falando de tomar Vicog e essas coisas, que o Vicog é um vasodilatador, vai baixar provavelmente a pressão arterial para mandar mais sangue para os órgãos, para o cérebro, aumentando a taxa dos neurotransmissores, né, e vitaminas no corpo. Mas eu tomei, mas sinceramente é besteira, entende? Se você tá tomando, tá pensando em tomar, é besteira, entende? Às vezes pode gerar um problema em você aí, depois você se arrepender. Vai no especialista, conversa. Neurologista e psiquiatra vão fazer uma entrevista lá de alguns minutos, vão perguntar como foi seu passado, como é hoje, como é a sua concentração, tudo, como você age. Geralmente quem tem TDA é muito
É, não diria antissocial. Antissocial geralmente usando um termo da psiquiatria mais como é, uma pessoa, como que eu posso falar? Um sociopata, psicopata, mais ou menos. É mais uma pessoa introspectiva, que não é muito socializável, né? Geralmente quando você vê uma criança meio com esses sintomas assim, pode ser algum transtorno, alguma coisa. Então, manda seu filho num médico especialista, neuropsiquiatra. Se estiver, vai também. Conversa bem, tira todas essas dúvidas. E assim, como eu disse, cada organismo é cada organismo. Tem gente que vai aceitar o remédio, tem gente que o remédio não vai surtir efeito se for uma dose baixa, miligramas, mas sempre pela prescrição médica. Falou 10 miligramas, um comprimido por dia, você vai tomar isso. Se der algum efeito colateral negativo, para de tomar, conversa com o médico e tal. Agora que eu posso falar nesses 5 dias, tudo ótimo, excelente, melhorando bastante, assim, a memorização, tudo. Eu tô começando a sentir uma leve dor de cabeça agora. Já faz 45, 50 minutos que eu tomei a Ritalina de 10 miligramas em casa. Então, hoje parece que o efeito tá mais perceptível. Sentindo uma leve dor de cabeça, né, na frente, né? Na testa, assim, um pouquinho para cima da testa, que geralmente é a área, né, que tem, que quem tem o TDA tem o problema, né? Só um segundo, vou atender o celular aqui, eu já... Ô pessoal, voltando aqui, o telefone tocou, eu tive que atender. Voltando ao assunto. Agora o efeito está começando a fazer, né? Eu tô sentindo uma leve dorzinha de cabeça, deve durar uns minutos. E eu tô começando a perceber que a minha audição tá melhor também. Eu tô sentindo que deu aquele leve abafamento, mas nada comparado ao primeiro dia do efeito do remédio. E assim, o meu foco tá um pouquinho melhor também. Talvez pelo meu corpo ter acostumado com o efeito do remédio ou alguma coisa do tipo, não tá tão intenso assim os efeitos positivos quando da primeira vez. A dor de cabeça começou mais ou menos uns 5 minutos. Agora são 11h47. Faz mais ou menos uns 48, 50 minutos mais ou menos que eu tomei o remédio. Começou o efeito um pouco antes. E assim, eu tô percebendo que eu tô menos distraído. Desde quando eu comecei a gravar o vídeo, já deve ter dado 30 minutos de vídeo, né? Eu sei que fica meio monótono, né? Meio cansativo. Mas assim, é essencial que vocês prestem atenção no vídeo, escutem tudo, porque assim, isso vai servir de ajuda para muita gente. Tem gente que não liga para essas coisas assim, mas muita gente, que nem muitos vídeos me ajudaram. Então assim, o meu interesse não é ter visualização, essas coisas, é mais ajudar quem precisa, né? Quem tem dúvidas, sanar algumas dúvidas. E assim, a dor de cabeça diminui um pouco, uns 40, 50% da dor de cabeça diminui, e parece que está diminuindo mais um pouco. O meu foco está um pouco melhor, sim. A audição tá melhor. Os meus pensamentos agora estão um pouquinho mais controláveis, assim dizendo. Minha mente tá um pouco mais quieta, porque eu tava falando com vocês dirigindo aqui.
Mas eu tava meio que pensando em outras coisas aqui, meio que fugindo da rota que eu queria fazer. Mas agora já tô mais centrado, né? Mais concentrado. Pessoal, não fiquem passando muito em sinal amarelo, hein? Tava de boa, mas sinal amarelo tem nego que não espera e passa. Bom, não sei se tem muito o que falar, mas assim, agora no começo do efeito do remédio, deve durar aí mais umas 2 horas e meia no máximo, né? A minha audição agora tá um pouco mais apurada do que tava antes, no começo da gravação, né? Antes de fazer o efeito. Porque assim, como eu tô fechado aqui no carro com o ar-condicionado ligado, eu tava escutando só o barulho do ar-condicionado, né? E assim, o barulho do amortecedor, do pneu, quando passa em alguma depressão, algum buraco na rua, né? E agora eu tô começando a escutar um pouco mais o barulho do motor. Eu tô sentindo a audição começar a dar aquela abafada, que nem eu tinha citado antes, né? Tá dando uma abafada e eu tô conseguindo escutar melhor o barulho do motor, assim. Antes eu não tava prestando muita atenção. Mas por enquanto é isso, pessoal. O vídeo já ficou gigante, né? Eu sei que fica um vídeo chato, um vídeo muito grande, mas pra sanar dúvidas assim, eu gosto de fazer uma coisa mais detalhada. Então eu vou ficar por aqui. Eu vou mais pra frente, se a psiquiatra aumentar a dose, mudar o remédio ou o que for, eu vou fazer um outro vídeo como esse depois de uma semana de uso contínuo, com miligramas mais altos, dependendo de como for, ou com remédio novo. Ou se eu continuar com esse, eu vou esperar mais 1, 2 semanas sair, ou talvez esperar dar um mês do começo do tratamento, para falar como que foi o resto depois da primeira semana, né? Ou se mudou o remédio, como foram os efeitos do novo remédio, do aumento da dose, o que for. Então, para quem assistiu até aqui, muito obrigado. Se possível, se inscrevam no canal, curtem, compartilhem. Muito obrigado mesmo, pessoal. Qualquer dúvida, qualquer coisa assim, eu não sou médico, nada, sou uma pessoa normal como vocês todos que estão assistindo. Mas qualquer coisa, deixe nos comentários. Se eu conseguir tirar alguma dúvida ou ajudar vocês de alguma forma, eu ficarei feliz em ajudar. Valeu, pessoal, até a próxima.